Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo, né? E vamos começar diretamente falando sobre a questão da Lototins, né? A Lototins, enfim, se manifestou nessa segunda-feira, final do dia, falando sobre a primeira decisão, não vamos falar da outra já, judicial que suspendeu aí algumas situações do projeto aí da Loterias do Tocantins, né? Ela diz que garantiu ter retirado as apostas, chamadas apostas de cota fixa do site, conforme a decisão da Justiça, e alegando que era o único espaço que essas opções estavam disponíveis, né? Em contraponto ao que sustenta o vereador Carlos Amasta. Enfim, ela diz que tem muita desinformação sobre um tema e que o consórcio, né, que mantém, que é responsável pela Lototins, diz que quis, com essa nota que divulgou ontem, informar corretamente a população. É que o vereador Carlos Amassa está numa intensa ação, né, contra a Lototins, contra não só ele, né, o próprio Walter Viana, o líder do prefeito Eduardo Esquerra Campos na Câmara, também se manifestou pedindo, apelando ao governador, para o governador tirasse o tigrinho da Lototins, né? E etc. E no final, no início da noite dessa segunda-feira, saiu outra decisão judicial, dessa vez uma do TJ, que negou o recurso do governo do estado para que mantivesse os jogos da Lototins, e, ou seja, confirmando que realmente há uma preocupação da sociedade com a forma da Lototins, né? Essa questão do tigrinho é realmente um problema de saúde pública, né? Olha, de saúde pública. Nada contra o governo ter lototins, loterias, eu acho importante. É uma fonte importante de receita, inclusive para o esporte, como inclusive a Lototins afirma nessa nota que ela soltou. Agora, tigrinho não dá, né, gente? Tigrinho não é coisa para loteria de governo, né? Isso é um negócio muito problemático que tem destruído famílias, levado a suicídios. Então, nesse aspecto, eu concordo com a crítica tanto do Walter Viana quanto do Carlos Amasta em relação a Lototins. Eu acho que ela é válido, sim, eu acho que é interessante, uma fonte de receita bacana, mas eu já tinha soltado já lá na Agrotins, eu recebi uns vídeos lá das máquinas da Lototins que, assim, assustaram todo mundo, né? Assim, jogos, enfim, muito estranho aquilo ali. E realmente, depois veio essa ação do Carlos Amassa e a decisão judicial, e agora a justiça reafirmando, através da rejeição desse recurso do Estado, que realmente precisa ser adequado, né? Eu acho que o poder público precisa ter preocupação com a saúde pública. E quando falamos de jogos, esse tipo de jogos, essa jogatina verdadeira, nós estamos falando de saúde pública, né? Sobretudo esse tal de tigrinho, que é um horror, gente, é um horror. Outro deputado que tem batido bastante, deputado federal, é o Ricardo Aires, excelente trabalho está fazendo nessa área. O Ricardo que teve, inclusive, o filho de uma assessora, ele mesmo divulgou isso no plenário da Câmara, que se matou por causa de dívida com o Tigrinho. Então, assim, gente, é preocupante. É preocupante. Não é contra, não é ser contra por ser contra, não. Eu acho que essa jogatina que está tomando conta do Brasil é preocupante. Eu acho, repito, a Loteria do Tocantins é uma iniciativa muito válida. Eu até parabenizo o governo por mais uma ação em busca de receita. Não está errado. Eu acho que está certo. Agora, quais jogos vão ser oferecidos? Esse é o debate que está sendo feito, ok? Feito. Bom, vamos lá. Eu recebi uma notícia muito preocupante, né? Olha só em 2025, o Tocantins registra quase 1.500 casos de violência contra as pessoas idosas, só nesses primeiros 5 meses e meio do ano, né? Isso é algo muito grave. Tem um professor de direito na matéria que diz que muitos idosos se calam por medo ou vergonha. Isso é de uma covardia. Olha, a agressão, qualquer tipo de agressão, é de um absurdo completo. Uma agressão
a idosos, a pequenos animais, como nós estamos vendo aí, cachorros, inclusive tem gente condenada, e tem que ser condenada mesmo, é bandido igual qualquer outro. E também a crianças, a mulheres, isso é intolerável, intolerável. E o Tocantins, olha só que número vergonhoso. Nós temos 1.500 casos de violência a idosos só neste ano, né? É chamado Junho Violeta. São dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Então, assim, isso precisa até agora ter uma ação muito forte do Estado também em relação a isso. Olha, nós temos uma população que está ficando cada vez mais idosa, né? Em 2050 nós teremos uma população de idosos. O Brasil e o Tocantins precisam se preparar para esse novo momento que o país vai viver. E não está preparado. E esse número mostra isso, tá bom? Nós precisamos muito disso. Bom, o presidente Lula veio ao Tocantins pela primeira vez na sexta-feira, lá em Araguatins. Ele vem numa agenda do INCA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Secretaria do Patrimônio da União. Também ele estará sexta-feira, então, em Araguatins, para entrega de títulos de regularização urbana e rural e assinaturas do contrato do programa Fomento Mulher para Assentados Tocantinenses de um acordo de cooperação técnica. Bom, o Lula é a primeira vez que ele vem neste mandato, nos outros mandatos ele veio algumas vezes ao Tocantins. Sempre há uma disputa muito grande na vinda do Lula no passado. Vamos ver dessa vez, porque nós temos aí uma bancada totalmente bolsonarista que gosta muito de se aproveitar dos benefícios do governo Lula, mas não gosta de qualquer identificação com o Lula, né? Brigam aqui por causa de unidades habitacionais. Fui eu que trouxe, foi eu que trouxe, não fui eu. Mas quem trouxe foi o governo Lula, sim, senhor. E eles não falam isso. Eles não falam isso. Eu quero ver se eles vão descer no avião com o presidente Lula. Se não descer com o presidente Lula, eu acho que não deveria mais vir nada para o Estado pela mão desses deputados. Nada. Seja deputado, seja senador, não deveria vir mais nada. Por quê? Porque ou você é do governo ou você é contra o governo. Você não pode ser hipócrita, você não pode ser oportunista. Isso não pode ser. Eu admiro a pessoa, assim, eu sou contra. Ok, sou contra, não quero o ônus nem os bônus. Agora, querer o bônus e depois se recusar a ficar ao lado do presidente é coisa de covarde, oportunista. É isso que eu digo. Não tenho mínimo problema de dizer. É o mínimo problema. E lembrando, o presidente Lula, ele vence todas as eleições do Estado. Todas. O Lula nunca perdeu uma eleição no Tocantins. O que aconteceu é que nas cidades maiores, onde você tem a elite tocantinense, do agronegócio e do empresariado, o Lula perdeu. A Dilma perdeu, mas no estado do Tocantins, o Lula nunca perdeu a eleição. E lá no Bico do Papagaio é impressionante. A média de votação do Lula lá, na última eleição de 2022, foi mais de quase 60% a média. Cidades com mais de 70, quase 80% dos votos para o Lula. Né? Eu tenho uns amigos lá do Bico que falam, ó, falar mal do Lula aqui no Bico Papagaio não é fácil não, porque os programas sociais chegaram muito fortes lá no Bico do Papagaio. Então é difícil falar do Lula. O Lula, que já é cidadão tocantinense, foi entregue pelo deputado federal Carlos Gaguin. Carlos Gaguin, quando era governador, né, ele entregou o projeto. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu vou confirmar. Mas eu acho que até o projeto de título cidadão para o presidente Lula foi do próprio Gaguin, quando era presidente da Assembleia, e depois, como governador, ele entregou o título cidadão para o presidente Lula lá no evento em Colinas. No evento em Colinas. Então, eu quero ver deputados e senadores oportunistas que gostam de trazer se arvorar de dono dos projetos do governo Lula no Tocantins, mas na hora de aparecer com o presidente das costas. Isso é coisa de covarde e oportunista. Repito, 1000 vezes sem problema, inclusive cara a cara se preciso for, tá bom? Eu repito aqui para vocês. Se é oposição, é oposição. Respeitem, tome respeito. Não pode ser covarde e oportunista.
de querer ser dono dos projetos do governo federal no estado, mas não querer dar crédito, dar a César o que é de César. Quer dizer, que essas casas que estão vindo do Tocantins não é de Dorinha, não é de Gaguinho, não é de Alexandre Guimarães. São projetos do governo Lula, porque nos últimos 4 anos do Bolsonaro não veio uma unidade habitacional para o estado. Isso é muito importante, verdade seja dita, correto? Apesar, pode não gostar, tem uma coisa que eu não faço questão, é de que político goste de mim. Nenhuma, zero, zero, tá bom? Vamos lá, pessoal, para a gente fechar, em um almoço semana passada com vereadores, o ex-governador Carles confirmou que quer disputar o governo do estado, né? Ele disse também para os vereadores que acredita que o governador Vanderlei Barbosa vai renunciar em abril do ano que vem para ser candidato a senador e com isso dar o comando do estado para o vice-governador Laurez Moreira, né? Isso ele disse acreditar e disse também o seguinte, que para o Senado ele aposta na reeleição aí dos dois senadores nossos, do Eduardo Gomes e do PL e do Irajá do PSD. Foi que algumas das coisas, outras pediram para eu não divulgar, e o ex-governador Mauro Carles disse lá. Tudo bem, o governador Carles ele tem esse direito, lógico. Se ele tem gente que diz que ele está inelegível, estaria inelegível. Ele garante que não, garante que está com toda a condição de elegibilidade. Isso aí, logicamente, no momento certo, vai ter o debate judicial sobre essa questão. Agora, eu repito, pode não gostar, mas o governador Carles, o ex-governador Carles, ele salvou o Estado, ele pegou um Estado extremamente atolado na crise fiscal, entregou o Estado com liquidez, com bilhões em caixa, logicamente, pagou o preço caro, por isso que foi o desgaste necessário para a recuperação do Estado. O caso de congelamento de salários e de data base e progressões, por exemplo. Enfim, comprou briga com muita gente, porque você não faz um ajuste do Estado do tamanho que ele fez sem um desgaste monumental. Agora, eu não sei se o Carles deve, se não deve, é questão dele com a justiça. Agora, quando eu olho para a gestão, eu acho que foi uma gestão realmente importante para o Estado. Agora, ele enfrenta, dito isso, né? Ele enfrenta até por conta disso um desgaste monumental na base do eleitorado. Então, não sei até que ponto ele conseguirá competitividade, inclusive importante. Para você ter uma candidatura a governador, você precisa ter musculatura política, ou seja, muito apoio de líderes ao seu lado para você disputar. Então, esse é um grande enfrentamento, um grande enfrentamento e um grande desafio que o Carles terá que fazer para consolidar uma candidatura a governador, tá bom? Espero que tenham gostado e nós voltamos nesta quarta-feira com outro resumo do dia. Abraço a todos e até lá.